Oi, gente, vem comigo nesse raciocínio que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Quando a gente sente o frio ou o calor, que é uma frequência, uma onda que chega no nosso corpo, instintivamente o nosso corpo reage. Então, a gente sente um arrepio, ou ele começa a transpirar. Mas quando a gente percebe essa sensação, a gente também toma uma atitude em relação a isso. Então, o que a gente faz? A gente se levanta, vai pegar um casaco, vai se refrescar, vai beber um copo de água, né? Nós fazemos uma ação que parte do nosso entendimento para alguma frequência que chegou no nosso corpo físico. Até aí, tudo bem? Vamos dar um segundo exemplo aí para vocês entenderem. Uma atração física por alguém, né? A gente está em algum lugar, a gente se sente atraído por alguém e da mesma forma, sem que a gente pense sobre isso, antes até que a gente pense, que a gente entenda que a gente está se sentindo atraído por alguém, o nosso corpo traz uma série de reações. Então, a gente começa com o coração mais acelerado, ele libera uma série de hormônios dentro da gente que fazem com que a gente fique eufórico. Isso tudo acontece sem que a gente sequer programe. A partir do momento que a gente percebe, a gente entende que tem alguma coisa ali, aí a gente entende o que está acontecendo e, de novo, nós tomamos alguma ação em relação a isso. Ou a gente vai embora, né, se a gente não quer, enfim, seguir com esse sentimento de ter se sentido atraído por alguém, ou a gente toma a atitude, por exemplo, de ir lá falar com a pessoa, enfim, de conhecer melhor essa pessoa. E aí o ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. Quando a gente sente medo, da mesma forma, o corpo libera uma série de enzimas e hormônios dentro do nosso organismo. A gente percebe esse medo e aí é que está o problema. Geralmente, a gente não faz nada. A gente fica paralisado nesse medo. A gente não consegue analisar se esse medo é real, se esse medo é irreal. A gente não consegue fazer uma ação para sair daquela situação do medo. O medo realmente ele paralisa a gente. Então, esse ponto que eu estou trazendo é justamente para a gente entender como que a gente se comporta em determinadas situações e como que com medo a gente fica completamente aprisionado e paralisado. E aí é justamente por isso que as pessoas às vezes não entendem da onde vem esse medo. O medo vem do mesmo lugar que vem uma onda de frio, uma onda de calor, uma pessoa que se apaixona. Ele chega de uma percepção que a gente tem em relação a qualquer coisa. E às vezes ele nem é real. A gente tem medo às vezes de coisas que são crenças da nossa família que falavam que alguma coisa era perigosa, mas a gente nunca nem viveu aquilo. Se parar para pensar, ninguém da nossa família algum dia viveu aquilo. Mas essa crença, ela perpetua. E aí, do nada, a gente sente medo de coisas que remetem a essa lembrança. E não fazemos nada. E existem formas da gente trabalhar esse medo dentro da gente. Primeira coisa, reconhecendo esse medo, aceitando que a gente está com medo, olhando para ele, ressignificando esse medo dentro do nosso sentir, né? Olhando para ele de frente, não deixando que ele se transforme uma sombra dentro da gente, porque cada vez que a gente não toma uma atitude em relação aos nossos medos, a gente está apenas confirmando, reforçando esse medo. A gente está fazendo com que esse medo se torne mais real ainda, mesmo que ele não seja real. Simplesmente pelo fato da gente não ter feito nada. É como se a gente fosse cada vez colocando um pouquinho mais de cimento e acimentando toda aquela camada de medo. E aí ele vira uma coisa gigante dentro da gente. E ele fica maior que a gente. E aí ele vai fazendo com que a gente cada vez mais se sinta acuado das pessoas, acuado das coisas, acuado de tudo. Então vamos ficar atentos com essa questão e vamos começar a prestar atenção, reagir aos nossos medos. Tá bom? Obrigada!